Olá! Forças sinistras se movimentando para controlar o planeta. Poderosos vilões espalhando vírus por todos os pontos do globo. As campanhas de vacinação poderiam ser usadas para implantar chips nas pessoas. Por mais absurdas e sem qualquer base científica, as teorias da conspiração proliferam. E tem gente que acredita. Mas por que isso acontece? Estudos mostram que as pessoas inclinadas a acreditar nas teorias conspiratórias possuem determinados traços de personalidade. Uma certa paranoia, baixa autoestima e necessidade de se destacar. O perigo é que certas ideias se espalham rapidamente. No caso das vacinas, as fake news que circulam nas redes, levantando dúvidas sobre sua eficácia, acabaram provocando a volta de doenças que estavam praticamente erradicadas, como o sarampo. Esta edição do Matéria de Capa, que não está a serviço de qualquer teoria da conspiração, está só começando. Fique com a gente! Estudos mostram que a mente conspiratória tende a não acreditar em qualquer pessoa que discorde de suas teorias. Também costuma se apegar a fantasias e aceitar a violência como meio de atingir seus objetivos. Pesquisadores norte-americanos concluíram que as teorias da conspiração se espalham mais facilmente em tempos de crise. Daí o fato de que a pandemia do coronavírus se tornou um terreno fértil para as mais absurdas fake news. Embora não haja qualquer comprovação científica de que a Covid-19 tenha sido criada em laboratório, cerca de 30% dos norte-americanos acreditam nisso, conforme levantamento recente do Instituto de Pesquisas Pew. E muitos vão além, acham que por trás de tudo isso se escondem perigosos vilões dispostos a controlar o mundo. Entre os alvos principais dos teóricos da conspiração, inclui-se Bill Gates e o investidor George Soros. Para eles, o fato de que esses empresários investem bilhões de dólares em projetos de educação e saúde em países pobres deve estar relacionado com algo sinistro. De maneira geral, preferem acreditar em supostas intenções malignas de qualquer pessoa que seja muito rica, independente da origem do dinheiro. Nunca, provavelmente, nunca a humanidade será plenamente racional, inclusive nem é bom que seja totalmente racional, mas essa dimensão mítica, que hoje a gente chama teoria conspiratória, né? Que a gente chama gente que acredita que a Terra é plana, é porque são fatos tão naturalmente óbvios, mas que no seu dia a dia, quantas pessoas a gente acha que precisa levar a sério que a Terra é redonda para continuar vivendo? Não precisa. As pessoas não usam de método científico no dia a dia. As crenças políticas delas são extremamente míticas, a partir de teorias bastante falhas acerca da realidade. As ideologias são viés de percepção de realidade. Então, esses casos mais ridículos, que gente que normalmente tem dificuldade de sociabilidade, gente que se sente irrelevante, é claro que isso entra no caldo, mas o ser humano, profundamente, nunca foi essencialmente racional. Isso é um mito. Os adeptos dessas teorias estão espalhados em todos os níveis sociais. E vão de presidentes a ministros e até a obscuros militantes que se escondem atrás do anonimato nas redes. As pesquisas mostram que tudo que resulta em manchetes nos jornais serve como base para as teorias conspiratórias. Para o professor Roland Hoff, da Universidade de Johannes Gutenberg, da Alemanha, o que as pessoas buscam é algum tipo de explicação que esteja de acordo com aquilo que preferem acreditar. Nesse sentido, as teorias conspiratórias são muito atraentes, porque é como num filme de ficção. Sempre tem um vilão que é culpado por tudo. No caso da Covid-19, ainda segundo Hoff, achar que o vírus tenha passado de um animal silvestre para uma pessoa é uma ideia muito simples. Mas a teoria de que foi espalhado pelo mundo através das conexões 5G
por um perigoso maníaco é mais atraente para certas pessoas, acrescenta o professor. Em outra frente, quando as manifestações do movimento Black Lives Matter começaram a se espalhar nos Estados Unidos, surgiu o boato de que alguns integrantes eram atores que recebiam para participar, incluindo aqueles que foram espancados pela polícia. A ideia ganhou força depois que o presidente Trump divulgou um post sobre o assunto no Twitter e então atraiu milhares de adeptos. As mudanças climáticas, a terra plana e até a tecnologia 5G estão entre os assuntos preferidos daqueles que espalham teorias conspiratórias. Afinal, o que é o 5G? Trata-se da tecnologia de quinta geração para redes móveis e banda larga, criada para substituir o 4G, atualmente utilizada pela maioria dos dispositivos. Mas esta explicação é muito simples para os conspiradores militantes. Sustentada por Donald Trump e aceita por integrantes do governo brasileiro, circula a ideia de que as redes 5G poderiam ser utilizadas pela China para espionagem no mundo todo. Nada mais falso. Vale lembrar que as grandes potências, a começar pelos Estados Unidos, já conseguem espionar tudo o que se passa nas redes há muito tempo. Entre outras coisas, podem ouvir as conversas em celulares e bisbilhotar mensagens em computadores, em qualquer ponto do planeta. Outra teoria comum entre os agentes da conspiração, que encontra muitos adeptos no Brasil, é de que o aquecimento global não existe, o que contraria a opinião de cientistas das instituições mais respeitadas em todo o mundo. Não se pode esquecer dos terraplanistas e de como ignoram os fatos comprovados há séculos sobre o planeta e o sistema solar. Pesquisa feita pela Universidade da Califórnia revela um dado assustador sobre os norte-americanos e as teorias conspiratórias. Cerca de metade da população dos Estados Unidos acredita em algum tipo de teoria da conspiração, seja de ordem política, mística, religiosa ou relacionada com o planeta Terra. O professor Joseph Pierre, do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Califórnia, Los Angeles, explica que as pessoas andam à procura de ideias que reforcem suas convicções. Daí a disposição de acatar qualquer sugestão que venha ao encontro disso. Em muitos casos, por mais absurdas que pareçam, a aceitação de ideias que escapam à lógica ou razão predomina entre aqueles de baixo nível de instrução ou que acreditam serem dotados de poderes especiais. Uma teoria conspiratória tem uma característica que é a pessoa se acha muito inteligente porque ela acha que ela sacou uma coisa que os mortais não sacaram. Essa é uma característica típica de quem acredita em teoria conspiratória, né? E isso fala de alguém que é ressentido, de alguém que se sente irrelevante, de alguém que não consegue sair com ninguém. É claro que eu estou exagerando porque eu estou fazendo um estereótipo, mas alguém que nunca pôde, de alguma forma, receber um reconhecimento numa escala razoável. Então, ele adere a uma teoria como essa, porque ele se encontra com outras pessoas iguais a ele e acaba virando uma sociabilidade. Aí eles começam a jantar fora, eles começam a viajar, eles partilham supostas informações científicas que reforçam as crenças dele. Eu fiz, durante 20 e poucos anos, uma pesquisa com alunos de graduação, em que eles traziam pessoas que acreditam em novas espiritualidades, e eu e os meus alunos, a gente conheceu pessoas que diziam que eram ETs, pessoas que adoravam ETs, pessoas que dizem que são sereias. Na época do Crepúsculo tinha vampiros, que diziam que eram vampiros. Então, a indústria cultural, o cinema e hoje em dia as redes sociais também alimentam
esse tipo de produção identitária. E acaba sendo assim, a minha identidade é: eu sou terraplanista, eu sou antivacinista, eu acho que a gente devia viver como aborígenes, o capitalismo quer matar todo mundo. E aí você vai construindo um certo perfil em que a pessoa se encontra naquele perfil. Ela tem amigos naquele perfil e ela consegue construir uma sociabilidade essa que provavelmente ela teve alguma dificuldade de fazê-lo da forma mais geral que as pessoas mais comuns fazem. Daqui a pouco, divulgação de rumores e boatos nas redes preocupa estudiosos. E ainda, adeptos das teorias conspiratórias são mais propensos a incentivar a violência. Não saia daí. Governos podem aproveitar as campanhas de vacinação para implantar chips nas pessoas? Esse é apenas um dos absurdos que circulam nas redes. E há quem acredite nisso. My main area of expertise is the psychology of conspiracy theories. A professora Karen Douglas, da Universidade de Kent, no Reino Unido, alerta que os governos não podem aceitar como normal ou apenas excentricidades as ideias divulgadas por certos grupos radicais. Espalhar que as vacinas são dispensáveis, por exemplo, é um fato extremamente grave, que tem consequências para a sociedade, diz a professora. Isso já provocou o ressurgimento de doenças que haviam sido erradicadas, como o sarampo. Pesquisa realizada pela Associated Press revela que 20% dos norte-americanos não pretendem tomar a vacina contra a Covid e 31% não sabem se vão tomar ou não. Adeptos das teorias conspiratórias costumam rejeitar as orientações das autoridades de saúde. Foi o que demonstrou uma pesquisa feita pela professora Anne Sternisko, da Universidade de Nova York. Uma das recomendações que eles se recusam a seguir é o distanciamento social, sem contar o fato de que alguns ainda acham que o vírus é uma arma biológica criada em laboratório. A repercussão que certas ideias alcançam nas redes sociais é outro motivo de preocupação dos estudiosos. Se as redes vieram para ampliar o acesso à informação, elas também vieram para complicar. Os veículos tradicionais de imprensa devem responder pela veracidade do que publicam perante seus leitores. Caso não sigam esse princípio, acabam ficando desacreditados e desaparecem. Já as redes sociais expõem imagens, depoimentos e informações raramente checados. E, em muitos casos, fake news, divulgadas por anônimos ou pessoas utilizando pseudônimos. O professor Roland Inhofe chama a atenção para o fato de que estudos científicos chegam a ser contestados por vídeos que circulam no YouTube e outras redes sem qualquer atribuição de fonte segura, na maioria das vezes sem o menor compromisso com a realidade. Se eu acredito no cientista e alguém prefere acreditar no sujeito do YouTube, aí temos um problema. Trata-se de um sério perigo, alerta o Inhofe. O déficit de reconhecimento sempre vai ser grande. Há muitos anos atrás, as pessoas viviam em pequenas comunidades, né? No Alto Paleolítico, ou mesmo no Neolítico, ou mesmo na Idade Média. Hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo quer agradar todo mundo quer ter seguidor. Então, a fúria do reconhecimento é maior ainda. É uma fúria. Porque, inclusive, é uma métrica matemática, que inclusive as marcas sofrem com ela e as mídias também, que é reconhecimento em tempo inteiro, que é engajamento. Então, começa a trabalhar para o engajamento. O que é a busca do engajamento, se não um reconhecimento monetizado, do ponto de vista das marcas? É uma busca de reconhecimento monetizado. As pessoas normais, que não são grandes marcas, grandes instituições ou não são celebridades, elas querem
o engajamento naquilo que elas postam, naquilo que elas pensam, como uma forma de reconhecimento de que elas são inteligentes, de que que eles são bonitos, que elas são inteligentes, quer dizer, é a eterna busca do reconhecimento. E hoje é muito estimulada porque você tem ferramentas que mimetizam o reconhecimento. Instagram, Facebook, Twitter, né? Passam a ideia de reconhecimento. Se você tem muitos seguidores, muito engajamento positivo a seu favor, aquilo que você pensa. Então, todo mundo tem opinião sobre tudo. A questão da violência também está estreitamente relacionada com os grupos que divulgam e incentivam certas ideias que destoam dos princípios democráticos. As pessoas que tendem a acreditar em teorias da conspiração são 2 vezes mais propensas a concordar que a violência é uma forma aceitável de ação ou reação. Isso é o que mostra a pesquisa feita pelo cientista político Joseph Uscinski, da Universidade de Miami. Para ele, essas pessoas costumam imaginar soluções violentas para os problemas da sociedade e, às vezes, isso chega ao mundo real. Ele cita como exemplo os atentados à bomba em Oklahoma em 1995, praticados pelos terroristas Timothy McVeigh e Terry Nichols, que resultaram na morte de 168 pessoas e ferimentos em mais de 600. As investigações mostraram que os dois eram adeptos de várias teorias conspiratórias, algumas delas contra o governo dos Estados Unidos. No próximo bloco, Paul McCartney e Lady Di, outras vítimas das versões fantasiosas. E mais, o pouso na Lua décadas depois. Ainda há quem prefira não acreditar. A gente volta já. Paul McCartney morreu e foi substituído por um sósia. A princesa Diana foi vítima de uma conspiração do Serviço Secreto Britânico. A falta de lógica ou de um pensamento racional é uma das principais características das teorias conspiratórias. Em 1966, no auge do sucesso dos Beatles, começou a circular um boato de que Paul McCartney teria morrido num acidente de automóvel. Embora falsa, a notícia circulou pelo mundo e cada vez novos detalhes iam sendo acrescentados. Diziam que ele havia sido substituído por um sósia nos filmes A Hard Day's Night e Help. Em seguida, circulava a versão de que ele também não havia participado do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band. De fato, o acidente aconteceu, mas sem qualquer gravidade, o que não foi o suficiente para impedir a exploração sensacionalista. Em 1997, após a morte da princesa Diana, começaram a circular rumores de que ela havia simulado a própria morte. Entre outros motivos, ela estaria tentando escapar do cerco da imprensa. Curiosamente, as mesmas pessoas que acreditavam nessa notícia falsa não descartavam a versão de que a princesa teria sido assassinada por agentes do Serviço Secreto Britânico a mando de alguém da família real. Nesses casos, fica evidente que os adeptos dessas teorias se prendem a elas, mesmo quando são contraditórias. São muitos boatos e teorias da conspiração. Vamos relembrar alguns que espalharam o pânico e que nunca aconteceram. Contagem regressiva para a chegada do ano 2000.
Quando os relógios marcassem 0 hora, viria o caos. 3, 2, 1, Happy 2000! Queda de aviões, colapso das usinas nucleares, o mundo todo no escuro. Era o bug do milênio. Muita gente acreditou que os computadores não entenderiam a mudança dos dígitos e o resultado seria uma pane geral. Mas nada disso aconteceu e a história virou lenda. 12 anos depois, a humanidade se preparou para o dia do juízo final. Os profetas do fim do mundo se basearam em inscrições maias para espalhar a crença. Uma delas está neste monumento da antiga civilização pré-colombiana. O Stela 6 faz referência a Bactum 13. O final desse calendário equivale ao dia 21 de dezembro de 2012. Mas vale lembrar que depois de 5.125 anos, o calendário maia sempre recomeçava do zero. O registro significava o fim de uma etapa e início de outra. Não o fim de tudo. Um recomeço, mais ou menos como cristãos entendem o 31 de dezembro. A civilização maia teve seu auge entre os anos 250 d.C. e 900 d.C. Habitaram onde hoje fica o sul do México e a Guatemala. Dominavam cálculos astronômicos e matemáticos sofisticados. Mas, para a decepção de quem é fã de uma conspiração, eles não faziam previsões. E o apocalipse não aconteceu. Mas a ciência também não afirma que a vida na Terra irá durar para sempre. A radiação solar um dia ficará tão intensa que será impossível sobreviver aqui. Não sabemos se até lá, daqui a 1 bilhão de anos, o homem inventará alguma forma de escapar do planeta ou fugir desse destino. Fato é que outras ameaças bem mais próximas já estão por aqui, consequência de nossos próprios erros. O aquecimento global é uma delas. Enquanto isso não acontece, que tal terminarmos com uma teoria da conspiração mais rock and roll? Elvis não morreu? Tem fã garantindo que não. Em 1978, um ano após a morte do rei, surgiu uma foto tirada por Mike Joseph. Ele teria clicado o cantor em sua mansão. Mais tarde soube-se que, na verdade, se tratava de um primo dele. No ano em que Elvis completaria 82 anos, fãs juram ter encontrado o aniversariante. Seria esse cidadão de barba branca e jaqueta preta. E não para por aí. Em 2016, mais uma aparição. Um homem foi visto cuidando de um jardim próximo à icônica mansão de Graceland, onde Elvis morreu. Quem o viu garante que era ele. Em uma das vezes, o tal homem usava uma camiseta de quem? Do próprio rei do rock. Haja imaginação. I can't walk out because I love it too much, baby. Você já tentou dividir segredos com uma ou duas pessoas? Acha que conseguiu? Agora, imagine com quantas pessoas seria preciso combinar para esconder um segredo do tipo: o homem nunca pisou na Lua. 40 feet down, 2.5, picking up some dust. Em 1969, quando aconteceu o primeiro pouso na Lua, o mundo estava em plena Guerra Fria, o embate ideológico entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. 8 anos antes, os soviéticos já haviam mandado um astronauta ao espaço, Yuri Gagarin, o primeiro a participar de um voo orbital tripulado. Ou seja, os russos estavam bem avançados na ciência do espaço. Então, seriam os primeiros a descobrir se os norte-americanos tivessem simulado um falso pouso na Lua. Além disso, seria preciso combinar o segredo com milhares de outras pessoas envolvidas na corrida espacial, incluindo cientistas de diversas partes do mundo que poderiam descobrir um eventual pouso inexistente. No total, 12 astronautas pisaram na Lua, além das inúmeras viagens orbitais. Países como os da União Europeia, União Soviética, China e Japão também já realizaram missões ao satélite da Terra. Apesar disso, ainda há quem acredite que o homem nunca pisou na Lua. Pesquisa recente feita nos Estados Unidos mostrou que 5% dos entrevistados ainda achavam que o pouso nunca aconteceu. Informação correta e acessível ao maior número possível de pessoas, principalmente sobre temas de saúde e outros da área de ciências.
Esta é uma contribuição importante que a imprensa e as redes sociais poderiam dar com o objetivo de reduzir os efeitos danosos das teorias conspiratórias. Essa é a conclusão dos pesquisadores que têm estudado o assunto nos Estados Unidos. A professora Anne Sternskool, da Universidade de Nova York, afirma que é preciso dar às pessoas as ferramentas necessárias para que elas se tornem imunes a esse tipo de influência. É fundamental, segundo a professora, que a informação científica seja apresentada de forma simples, mas fiel ao sentido original. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Uma boa noite a todos e obrigada pela companhia.